Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. É claro que a gente vai falar sobre a volta do Vasco para a zona do rebaixamento, mas já adianto aqui para você, não é para a gente entrar em desespero, né? É manter a calma. A situação do Vasco já foi muito pior no campeonato, era uma situação praticamente irreversível e agora não. O Vasco está ali dependendo apenas de suas forças e vem aí de uma sequência positiva, apesar da derrota, né, para a equipe do Santos no último final de semana. Bom, ontem o Botafogo não conseguiu vencer o Goiás pontuou e acabou ali ultrapassando o Vasco. O Vasco, nesse momento, é o 17º colocado. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos mostrar aqui as probabilidades matemáticas, né, do Vasco escapar do rebaixamento. Tem bastante coisa aqui para a gente falar. Vamos falar do jogo contra o São Paulo. O Vasco vai ter dois retornos importantes demais para o time. Dois jogadores que voltam a ser opção ali para o Ramon Dias. Você vai entender aqui nesse vídeo. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira do canal Machão da Gama. E o Vasco lançou essa camisa aí especial do Outubro Rosa, né? E você pode comprar com 10% de desconto utilizando o cupom MACHÃO10. O preço que está aparecendo aí na sua tela, você ganha mais 10% off utilizando o cupom MACHÃO10, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo e qualquer produto oficial do Vascão você compra com 10% de desconto usando o cupom aqui do canal Machão da Gama. MACHÃO10 lá na FUT Fanatics. Bom, vamos direto falar aqui de Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo a tabela aí na sua tela. O Vasco voltou para a zona do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, é o 17º colocado com 26 pontos. O Goiás empatou ontem com o Botafogo no Newton Santos, foi a 27 pontos. O Santos, que venceu o Vasco, também tem 27 pontos. E o Vasco tem ali 26 dentro da zona do rebaixamento. O Internacional tem 29, é o 14º. O Corinthians tem 30, o Cruzeiro tem 30 e o Cuiabá 32 ali na 11ª colocação. Eu acho que do Cuiabá para baixo, todo mundo briga ali contra o rebaixamento. Bom, eu vi muita gente desesperada, né? Ah, o Vasco voltou para a zona. Enfim, a preocupação sempre tem que existir. Mas o Vasco, a partir do momento que ele saiu da zona do rebaixamento contra o América, não significava que o Vasco estava livre do rebaixamento, né? O Vasco fez um primeiro turno muito ruim. Então, o Vasco vai brigar até o final. O Ramon Dias sempre fala, né? Vamos brigar até o final. O Vasco vai brigar até o final. A nossa luta no campeonato é ali contra o rebaixamento. Apesar de eu achar que o Vasco ainda vai conquistar uma vaguinha na Sul-Americana. Acredito eu que o 14º colocado deve ir para a Sul-Americana. Acho que o Vasco vai ficar ali na 14ª colocação e vai pegar essa vaguinha. Mas, enfim, sem terror nenhum pelo resultado de ontem. É claro que era melhor se o Goiás tivesse perdido, mas o Goiás empatou e o Vasco entraria no jogo contra o São Paulo dentro da zona do rebaixamento de qualquer maneira, porque Goiás e Bahia se enfrentam na próxima rodada. E o jogo é antes do jogo do Vasco. Então, independente do que acontecesse ontem, o Vasco entraria contra o São Paulo na zona do rebaixamento. E é importante lembrar que quando o Ramon Dias assumiu, o Vasco era o último colocado, com apenas 9 pontos conquistados. Agora, a realidade do Vasco é completamente diferente, né? O Vasco já tem 26 pontos. A diferença que chegou a ser de 8 para o primeiro fora da zona, agora é de um pontinho só. O Vasco vem de uma sequência positiva aí no campeonato, apesar da derrota no último jogo. Então o Vasco agora tem 4 jogos em sequência no Rio de Janeiro. É a sequência para o Vasco sair de vez aí dessa confusão. Eu até usei como exemplo lá numa outra rede social que o Vasco de 2023, durante boa parte do campeonato, repetiu a campanha de 2015, né? Que havia sido a pior campanha da história do Vasco nos pontos corridos. Porém, em 2023, o Vasco acordou mais cedo para o campeonato. Em 2015, na rodada 25, que é a rodada que a gente está agora, o Vasco tinha 19 pontos e estava 8 pontos atrás do primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Nesse momento,
O Vasco está apenas um pontinho atrás do primeiro clube fora da zona do rebaixamento. E eu uso 2015 como exemplo, porque foi, durante muito tempo a gente falava, pô, pro Vasco voltar a sonhar no campeonato, o Vasco vai ter que ter uma arrancada no segundo turno, igual de 2015, mas de 2015 não deu tempo de escapar. E não deu tempo de escapar em 2015 porque o Vasco acordou pro campeonato muito tarde. Dessa vez o Vasco acordou mais cedo pro campeonato. Então, assim, acho que o Vasco vai conseguir não só escapar do rebaixamento, como conquistar uma vaga na Sul-Americana. E agora é pensar na partida aí contra o São Paulo. O Vasco continua dependendo só das suas forças. Vamos ver aqui as probabilidades, né, de rebaixamento e também de conquista de Sul-Americana, né, pelo Vasco da Gama. Os sites especializados colocam da seguinte forma: o chance do gol. O Vasco tem 0% de título, quase 0% de Libertadores, 11% de Sul-Americana e 33% de chances de rebaixamento. O espião estatístico do Globo Esporte: 0% de título, 0% de Libertadores, não calcula a Sul-Americana e 34,5% de rebaixamento. O Infobola: título 0%, Libertadores 0%, não calcula a Sul-Americana e 33% de rebaixamento. E o Probabilidades no Futebol da UFMG coloca título como 0%, Libertadores 0,19%, Sul-Americana 26,6% e rebaixamento 34,5%. Então o Vasco está variando ali entre 33% e 34% de chances de rebaixamento e está ali por volta dos seus 26% de chances de uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Seguimos, né? Seguimos. Vamos pensar nesse jogo aí contra o São Paulo. E falando aí desse jogo contra a equipe paulista, o Vasco vai treinar em São Januário na quinta-feira. O técnico Ramon Dias vai comandar um treinamento na quinta-feira em São Januário, palco do jogo contra o São Paulo, que vai acontecer no sábado. Ingressos já estão esgotados. O Ramon vem fazendo isso, né? Vem treinando em São Januário sempre que o Vasco vai jogar lá, para poder os jogadores já se acostumarem ali com o gramado do jogo, com o campo do jogo, com o estádio e etc e tal. Nos demais dias, os treinos vão acontecer no CT Moacir Barbosa. Então o Vasco já começou a sua preparação para esse jogo importante aí contra o São Paulo. E o treinador Ramon Dias vai ter ali 2 retornos, cara, que para mim são essenciais, são fundamentais. Não são jogadores brilhantes, longe disso, mas que vão exercer ali um papel fundamental, que é evitar que o Puma Rodrigues seja titular. Porque, sinceramente, com todo respeito ao atleta, com todo respeito ao profissional, o Puma não tem condições de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. É muito fácil passar pelo Puma Rodrigues, né? E o Vasco vem sofrendo muito defensivamente ali no lado direito do Puma Rodrigues. E a informação é que Gabriel Dias e Robson Bambu têm grandes chances de estarem disponíveis contra o São Paulo na próxima rodada. Então, cara, o Gabriel Dias, que na minha visão é o melhor jogador ali para a posição que o Vasco tem, mas infelizmente, né, quando ele retorna contra o Cruzeiro, ele sofre uma lesão na coxa, está se recuperando aí dessa lesão e pode estar apto, né, para esse jogo aí contra o São Paulo. E o Robson Bambu, que é muito limitado tecnicamente, mas que vinha jogando ali improvisado na vaga do Puma Rodrigues. E na minha visão, eu prefiro o Robson Bambu improvisado do que o Puma Rodrigues. O Robson ainda faz uma fumaça ali defendendo. O Puma Rodrigues é completamente nulo, né, na defesa. Enfim, Gabriel Dias e Robson Bambu podem estar à disposição aí para essa próxima rodada. Agora, uma notícia ruim: o Vasco tem o desfalque confirmado do Rossi, né? O Rossi não estará apto para esse jogo contra o São Paulo. O atacante tem chance de retornar para o jogo contra o Fortaleza na outra rodada, mas para o jogo contra o São Paulo, o Rossi, infelizmente, continua sendo desfalque. O Rossi que fez muita falta, né, no jogo contra o Santos Futebol Clube. Bom, quem também será desfalque? Medel, né? Foi expulso aí na última rodada, naquela confusão lá na Vila Belmiro. Medel foi expulso, vai ter que cumprir suspensão nessa partida aí contra o São Paulo. Bom, vamos que vamos, né? O Vasco tem totais condições aí de vencer o São Paulo. São Paulo que vai estar muito desfalcado também. O Vasco tem totais condições de vencer e sair novamente, né, da zona do rebaixamento. O Vasco vencendo vai sair do Z4 com toda certeza. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.